Olá, bom dia, 9h33. É hora de informação e prestação de serviço aqui na TV Canção Nova. Hoje é sexta-feira, 6 de março de 2026. Jornal ao vivo de São Paulo, por isso você confere imagens do céu da capital. Manhã de sol entre nuvens, mas à tarde a chance de pancadas de chuva. Aí você confere a movimentação de veículos na Avenida Paulista. Trânsito fluindo bem nesta manhã. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Entre os destaques desta edição, Papa inicia ciclo de meditações quaresmais, centrado na conversão ao Evangelho segundo São Francisco de Assis. Câmara aprova auxílio emergencial para atingidos pelas chuvas em Minas Gerais. E a Canção Nova realiza acampamento para as mulheres em Cachoeira Paulista. Esses e outros assuntos importantes a partir de agora. O Papa Leão XIV e a Cúria Romana participam hoje de uma nova série de exercícios quaresmais, desta vez sobre a figura de São Francisco de Assis. As meditações acontecem às sextas-feiras na Sala Paulo VI e são conduzidas pelo pregador da Casa Pontifícia, Padre Roberto Pasolini. A primeira meditação se pautou no tema A Conversão, seguir o Senhor Jesus no caminho da humildade. Segundo o pregador, o pecado, a conversão e a graça estão entrelaçados na vida concreta. Porém, o cristão se abre à graça e se torna um homem novo, assumindo a pequenez. O frade Capuchinho afirmou que em dias que voltam a ser marcados pela dor e pela violência, falar de pequenez pode parecer um discurso abstrato, quase um luxo espiritual. Na realidade, é uma responsabilidade concreta ligada ao destino do mundo. Segundo Pasolini, a paz não nasce apenas de acordos políticos nem de estratégias diplomáticas ou militares, mas de homens e mulheres capazes de não ceder à tentação da vingança e da prepotência e de escolher o diálogo, mesmo quando as circunstâncias parecem negar essa possibilidade. Para o pregador, esse é um trabalho exigente e diário. Ele afirmou que a conversão evangélica é, antes de tudo, uma iniciativa de Deus, a qual o homem é chamado a participar com toda a sua liberdade e acontece no ponto mais íntimo da nossa natureza, onde a imagem de Deus impressa em nós espera ser despertada. Ao falar de São Francisco de Assis, Padre Pasolini o definiu como um homem atravessado pelo fogo do Evangelho, capaz de reacender em cada um a nostalgia de uma vida nova no espírito. As reflexões sobre a temática Se Alguém Está em Cristo é uma Nova Criatura, a conversão do Evangelho segundo Francisco, acontecem todas as sextas-feiras até 27 de março, antes do início da Quaresma. Aqui no Brasil, a Procuradoria-Geral da República emitiu parecer favorável à resolução do Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal. E a Câmara aprovou auxílio emergencial para famílias afetadas pelas chuvas em Minas Gerais. Mais informações com Francisco Coelho, direto de Brasília. Sidney, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer favorável à manutenção da resolução do CFM, o Conselho Federal de Medicina, que proíbe a assistolia fetal, que é a interrupção da gravidez. No parecer da Procuradoria-Geral, o procurador afirma que os dilemas éticos da profissão devem ser resolvidos pelo Conselho da entidade e que não há arbitrariedades na proibição da resolução. Com o parecer da Procuradoria enviado ao Supremo Tribunal Federal, agora o caso pode ser julgado no plenário. Ainda não há prazo para que esse processo seja julgado pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. E na Câmara dos Deputados, os parlamentares aprovaram um auxílio emergencial no valor de R$ 600 para a população afetada pelas fortes chuvas nos municípios da Zona da Mata Mineira. Esse benefício será pago para maiores de 18 anos e mães adolescentes por 6 meses. Os pagamentos serão limitados a 2 integrantes por família. O deputado Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que é um dos autores desse projeto, comentou sobre essa aprovação e também falou que a Câmara vai analisar outros textos que vão ajudar os moradores dos municípios afetados pelas chuvas na Zona da Mata Mineira. São 2 projetos.
O primeiro, garante um auxílio emergencial de R$ 600 por 6 meses para qualquer cidadão e cidadã acima de 18 anos que perdeu a sua moradia e que não tem como retomar imediatamente a sua renda. E o segundo projeto, da mesma forma extremamente relevante, propõe a isenção de todos os impostos federais pelo prazo de 12 meses para os comércios, para as indústrias, para os pequenos negócios que foram vitimados por essa catástrofe. Esse texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados segue agora para análise do Senado Federal. Eu volto com vocês nos estúdios em São Paulo. Obrigado, Francisco. Temporais voltam a se espalhar por várias regiões do país. Acompanhe a previsão do tempo para esta sexta-feira. Os temporais vão do Acre até o Piauí. Já em São Paulo e no Rio de Janeiro, essa chuva é mais fraca. Uma frente fria começa a atravessar o Rio Grande do Sul e no fim de semana chega ao Sudeste. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu um alerta de perigo desde Santa Catarina até o sul de Minas, com chuva muito volumosa entre o domingo e a segunda-feira. No estado gaúcho, as pancadas podem ser mais fortes. E a tendência é de um aumento gradual na chuva sobre o Vale do Paraíba. Isso acontece porque os ventos estão se configurando e pressionando essas instabilidades no estado de São Paulo, favorecendo essa chuvarada. Pelo país, máximas de 29 graus na Bahia e no Mato Grosso, 31 no Rio Grande do Sul e 35 no Mato Grosso do Sul. Novos ataques a Teherã e Beirute marcam o 7º dia de conflito no Irã, assunto em destaque pelo mundo nesta sexta-feira. No Líbano, edifícios e estradas ficaram danificados com os ataques israelenses de hoje. Os maiores danos foram registrados no subúrbio de Beirute, área controlada pelo Hezbollah. Militares de Israel disseram que fizeram pelo menos 26 ondas de ataques durante a noite. Há muitas famílias desalojadas pelas ruas da capital libanesa. E no Irã, colunas de fumaça indicam novos ataques à capital Teherã. Segundo os militares israelenses, ondas de ataques foram feitas à capital iraniana na manhã de hoje. Em 7 dias de ofensivas, mais de 1.200 pessoas perderam a vida. Os conflitos já alcançaram países do Golfo Pérsico, o Catar, Chipre, Turquia e Azerbaijão, além do Sri Lanka, no Oceano Índico, onde um submarino dos Estados Unidos afundou um navio iraniano. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu nesta sexta-feira que haja um cessar-fogo no Irã. A solicitação foi feita por meio de sua porta-voz, Mao Ning. O governo chinês lembrou a importância internacional do Estreito de Hormuz e pediu a passagem segura de navios com petróleo bruto e gás natural liquefeito do Catar. E em sua intenção de oração para março, o Papa Leão XIV nos convida a rezar para que as nações deponham as armas, adotem a diplomacia e a justiça e busquem a verdadeira segurança, fundada na confiança, na solidariedade entre os povos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor de la vida, que moldeaste a cada ser humano a tu imagen y semejanza, creemos que nos creaste para la comunión, no para la guerra, para la fraternidad, no para la destrucción. Tú que saludaste a tus discípulos diciendo, la paz esté con vosotros, concédenos el don de tu paz y la fortaleza para hacerla realidad en la historia. Hoy elevamos nuestra súplica por la paz en el mundo, rogando que las naciones renuncien a las armas y elijan el camino del diálogo y la diplomacia. Desarma nuestros corazones del odio, el rencor y la indiferencia, para que podamos ser instrumentos de reconciliación. Ayúdanos a comprender que la verdadera seguridad no nace del control que alimenta el miedo, sino de la confianza, la justicia y la solidaridad entre los pueblos. Señor, ilumina a los líderes de las naciones para que tengan la valentía de abandonar proyectos de muerte, detener la carrera armamentista y poner en el centro la vida de los más vulnerables. Que nunca más la amenaza nuclear
condicione el futuro de la humanidad. Espíritu Santo, haz de nosotros constructores fieles y creativos de paz cotidiana en nuestro corazón, nuestras familias, nuestras comunidades y nuestras ciudades. Que cada palabra amable, cada gesto de reconciliación y cada decisión de diálogo sean semillas de un mundo nuevo. Amén. Daqui a pouco, autoridades de saúde monitoram casos de raiva em morcegos e o acampamento para as mulheres na sede da Canção Nova. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. São Paulo e Mato Grosso do Sul monitoram vários casos de raiva em morcegos. A preocupação das autoridades sanitárias é evitar que ocorra a transmissão da doença em humanos através de animais infectados. No início de 2026, a Organização Mundial da Saúde confirmou a existência de casos de raiva em morcegos em 2 estados brasileiros, Mato Grosso do Sul e São Paulo. Só este ano, o Ministério da Saúde já confirmou alguns casos no estado de São Paulo. Até o momento, foram 4 notificações na capital paulista e outras em Piracicaba, Cotia, Sorocaba, Jundiaí, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Louveira e Pirapora do Bom Jesus. Uma doença extremamente grave que precisa se tomar os cuidados necessários para evitar que a doença se instale. Qualquer animal de sangue quente pode transmitir a raiva. Aí entra os cães, as raposas, ratos e assim por diante. Mas os morcegos que ocupam um espaço importante. A Fundação Francesa Pasteur, sem fins lucrativos, afirma que os casos de São Paulo estão controlados. A instituição alerta para o cuidado dos animais domésticos, como manter a vacinação em dia e evitar que eles tenham contato com morcegos. Então, acaba tendo um acúmulo de amostras de morcegos nesse período, que vão sendo analisadas. Isso causa uma sobredemanda para o laboratório, né? Então elas vão sendo analisadas ali na medida em que chegam, mas muitas vezes elas vão ultrapassar a virada do ano e esses laudos vão ser liberados somente no ano seguinte. Todos os municípios mantêm pontos de vacinação de rotina, que são aqueles locais em que a qualquer momento o município pode levar seu animal para ser vacinado. Então, os animais devem ser mantidos vacinados, especialmente para a gente manter a condição atual de controle da doença e também para prevenir um contato acidental com o morcego. Agora, um pouco de cultura. Um casarão bastante conhecido na Avenida Paulista traz uma exposição que conta a história deste cartão postal de São Paulo e revela detalhes de como era a Casa das Rosas na década de 1930. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Exatamente, essa casa que foi construída em 1935 aqui na Avenida Paulista. Inclusive, onde eu estou era o quarto do casal que funcionava aqui na casa. E, por enquanto, aqui está tendo uma exposição falando da história da Avenida Paulista e também da história da Casa das Rosas. A gente vai conversar agora com a supervisora de pesquisas dos Museus Casas, Mariana Angai. Mariana, o que a pessoa vai ver aqui nessa exposição? Bem, essa exposição Mirante da Paulista ela é fruto de um processo intenso de pesquisa do museu, no qual a gente redescobriu um elemento arquitetônico da casa, que é esse mirante. Então, é uma estrutura pequena que fica na frente da casa, próxima ao muro, e que no processo de concepção desse projeto era justificado como um mirante para observar os atos cívicos da Paulista. Isso para a gente é muito interessante, porque hoje em dia a Casa das Rosas é entendido como um museu-casa, que funciona como um observatório da Avenida Paulista. O mirante ele reafirma essa vocação da Casa das Rosas. Então, na exposição a gente apresenta a história da avenida, né, desde as intenções desse projeto de urbanização da cidade e essa conexão da casa enquanto observatório da avenida.
Muito obrigada, Mariana. Para quem quiser visitar aqui a exposição, a gente está só numa parte. A exposição está em vários cômodos da Casa das Rosas e acontece até o dia 26 de abril. A Casa das Rosas, que fica na Avenida Paulista, número 37. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Começa hoje, às 8 da noite, o acampamento para mulheres na sede da Canção Nova, em Cachoeira Paulista. Um encontro de fé e oração que busca valorizar e fortalecer a identidade feminina à luz do Evangelho. A repórter Laura Lomônaco traz mais informações. Para celebrar o Dia das Mulheres, o acampamento deste fim de semana traz momentos de espiritualidade para que as participantes possam redescobrir a vocação feminina no plano de Deus. Quem traz mais detalhes sobre a programação e o lado espiritual do evento é a Adriana Queiroz, missionária da comunidade Canção Nova. Este acampamento para mulheres neste ano de 2026 traz como proposta as mulheres da Bíblia, com o tema Mulheres Curadas, Transformando Dores em Vitórias. Então, trazendo a experiência de Ruth, Esther, Ana, até mesmo a Virgem Maria. Então, vai ser um momento lindo para inspirar outras mulheres através de mulheres que viveram situações de dores, mas que transformaram essas dores em vitórias. E quais serão os destaques da programação? A programação conta com uma manhã repleta, com um momento de oração, iniciando, né, no sábado, mas também na sexta-feira tem a Santa Missa de abertura com o padre Adriano Zandoná. Mas no sábado nós teremos esse momento de oração inicial, a Salete Ferreira estará na programação, de Janira, Rogerinha, Sônia. Então são mulheres de Deus que vão trazer, né, a palavra de Deus, conduzir momentos de oração, e você é convidado para estar aqui participando desse acampamento. De Cachoeira Paulista, Laura Lomônaco, para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Laura. A Canção Nova Fortaleza realiza de hoje a domingo o encontro Maranatá, Uma Vida no Espírito. A programação tem início nesta sexta, às 6 da tarde, com a Santa Missa, presidida pelo padre Wagner Ferreira, presidente da Canção Nova. O evento acontece no Colégio Educar Sesc, que passará a se chamar Escola Educar Sesc Monsenhor Jonas Abib. Acompanhe o convite do padre Roger Luiz, um dos pregadores do evento. Olá, você de Fortaleza, do meu Ceará querido. Isto mesmo, sou eu, padre Roger Luiz, que tem um convite muito especial para você. Encontro Maranatá, na Canção Nova de Fortaleza, Uma Vida no Espírito. No Sesc Educar, antigo Colégio Dom Lustosa. Você é o meu convidado especial. Estaremos juntos, padre Wagner Ferreira, Orlando Júnior, eu e toda a comunidade Canção Nova de Fortaleza. Você é o nosso convidado e nós vamos experimentar essa vida no Espírito. Vem fazer essa experiência, faça a sua inscrição. Vai ser um tempo de graça, um tempo muito bem aproveitado. É tempo de quaresma, é tempo de conversão, é tempo de vida no Espírito. Maranatá, uma vida no Espírito. Pois é, e os interessados podem se inscrever pelo site simpla.com. Nós ficamos por aqui. Reveja esta edição no YouTube, @Canção Nova Jornalismo, às 6:45 da noite, em mais um Canção Nova Notícias. Obrigado por sua companhia. A gente se despede com imagens de São Paulo e siga ligado na TV Canção Nova.